Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de estreia para vocês. Falei que ia aproveitar essa paralisação da data FIFA para estrear coisa nova. A gente vai estrear mais um quadro aqui, o X1. A gente vai fazer entre Casemiro e Douglas Luiz. Ah, Iago, por que você escolheu esse primeiro X1 sendo Casemiro e Douglas Luiz? Basicamente porque eu achei interessante quando saiu os resultados dos melhores jogadores da Premier League por posição. E o Douglas Luiz estava ali como líder, né, como o melhor volante da competição até o momento. Então resolvi fazer esse comparativo aqui para vocês, tá bom? Como vai funcionar o X1? Temos aí as duas equipes. Primeiro a gente vai começar pelas equipes. Iago, mas não era um X1 de jogadores? Que diabo você vai começar pela equipe? Eu preciso dar contexto, né? Então assim, qual que é o estilo de jogo das duas equipes? Encaixa mais com o estilo ter o Casemiro do que o Douglas Luiz? Encaixa mais o estilo ter o Douglas Luiz do que o Casemiro? Onde eles estão inseridos, né, em termos de clube. Então o que a gente vai ter aí? E aí obviamente a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz nos outros vídeos, que é ficar desenhando na tela enquanto vocês assistem, tá? Temos o seguinte, uma vantagem de overall para o Aston Villa nesse momento da competição da Premier League, tá? O Aston Villa está melhor do que o Manchester United na tabela, não seria surpresa que na análise apontasse para o Aston Villa com um overall maior do que o Manchester United. Esse é o primeiro ponto que a gente vai levar em consideração, que é a formação desse overall de fato, né? Então assim, o Aston Villa está melhor. Então não é só o Douglas Luiz que está melhor, mas provavelmente se a gente for pegar um mano a mano de jogadores do United contra o Aston Villa, nesse exato momento da temporada é muito provável que nesse mano a mano você tenha mais jogadores do Aston Villa do que necessariamente mais jogadores do Manchester United, tá? Se a gente for tentar entender, né, o confronto entre as duas equipes, a gente está vendo primeiro, né, e a gente sempre vai olhar para essa parte primeiro, passe e progressão, dois resultados voltados diretamente para o Manchester United, com uma diferença maior no passe do que na progressão, ou seja, o Manchester United faz passes mais curtos, normalmente, na sua construção, do que o Aston Villa, que é o passe um pouco mais longo. A bola é uma ligação direta? Não, não é um contra-ataque, não é uma ligação direta. São bolas mais longas do que as do Manchester United, tá? Quem pressiona mais para recuperar mais rápido essa bola? Também o Manchester United. Então a gente está falando do meio campo, de uma equipe como um todo, mas também obviamente reflete no meio campo, que pressiona um pouco mais para tentar recuperar, quando recupera mantém um pouco mais a posse e com passes mais curtos. Então estamos caracterizando as duas equipes no comparativo entre elas, tá? Não necessariamente elas façam isso todos os jogos, ou não necessariamente uma ter mais do que a outra implica que os modelos sejam tão discrepantes assim, né? Você tem ainda, por exemplo, mais posse de bola, com mais passes realizados, você vai ter o Arsenal, você vai ter o City, o Tottenham, o Liverpool, então estão todos lá mais para frente nessas escalas, mas entre as duas equipes a gente pode caracterizar as duas separando dessa forma, tá? Quando a gente vai para bloqueio, você tem uma vantagem do Aston Villa. Então se eu não subo tanto para pressionar, se eu fico um pouco mais postado na hora do adversário finalizar, eu acabo realizando mais bloqueio, justamente porque a bola vai bater no meu defensor e não vai necessariamente direto no gol, tá? Como a gente vai analisar dois meio-campistas, a defesa do goleiro, que dá um empate técnico entre os dois, não faz grande diferença nesse cenário, tá? Mas lá na frente, na hora de conversão para gol e na hora da finalização, o Aston Villa finaliza mais do que o United, mais certo ao gol do que o United, e na hora de converter para gol, o Aston Villa converte melhor para gol do que o United. O que isso representa para a gente? Basicamente, quando a gente vai analisar os dois jogadores, temos o seguinte: overall do Casemiro 55, overall do Douglas Luiz 100. Iago, o que isso representa? Isso representa duas características diferentes entre os dois jogadores e também duas formas de jogar dentro da mesma posição, né, dentro da mesma área basicamente ocupada de campo, a gente vai ver isso mais para frente, entre os dois jogadores. Então vamos lá. Parte ofensiva, tá? Então vamos começar de novo do mesmo jeito que a gente fez com a equipe, agora caracterizando os jogadores. Na realização de passes corretos, você tem uma vantagem para o Douglas Luiz, então participa mais dos passes, apesar do passe
ser mais curto e aí o passe do Casemiro ganha mais metros, tá? Há de se levar em consideração que por vezes o Casemiro começou a jogar como zagueiro, até por conta dessas perdas do United, né, por reposição, ali por contusão ali ao longo desse início de Premier League. Então, assim, por vezes o zagueiro ganha mais metros do que o meio-campista ganha mais metros do que o atacante, por ter mais metros a percorrer, tá? Mas de maneira geral, os dois jogam na mesma faixa de campo. Então, você tem um que passa mais e o outro que o passe progride um pouco mais, tá? Na hora de pressionar para recuperar essa bola, você tem o Casemiro levando vantagem sobre o Douglas Luiz. Isso quer dizer que o Douglas Luiz não sabe desarmar? Não. Isso quer dizer que leva mais tempo para ele realizar o desarme. Então o adversário consegue trocar mais a bola até ele conseguir realizar o desarme, ou a interceptação, ou alguma ação defensiva. Por que aquilo de a gente falar do United e do Aston Villa era importante? Para caracterizar esse tipo de situação. Se eu tenho, por exemplo, no passe, um Manchester United que fica mais com a posse e meu volante passa menos, isso quer dizer que há de fato um jogo mais propenso nos dois meio-campistas centrais do que necessariamente no meu volante. Quando eu tenho, por exemplo, maior velocidade de recuperação do United e isso parte pelo Casemiro também, né, ou seja, ele parte a recuperar essa bola, isso faz com que encaixe dentro do modelo. Então ele ajuda bem na defesa e também ajuda nessa construção, mas nessa construção, mesmo nessa desvantagem coletiva que o Aston Villa teria em manter a posse, o Douglas Luiz ainda se destaca em relação a isso, tá? Quando a gente vai para o bloqueio, você tem uma vantagem muito grande do Douglas Luiz. Quando a gente vai para a finalização certa, um empate técnico entre os dois, mas na taxa de conversão muito maior para o Douglas Luiz. Então a gente pode cravar que aqui nessa vantagem de 55-10 a diferença é muito grande, favorável ao Douglas Luiz, tá? Ou seja, você tem ali um equilíbrio nas principais ações, tá? Então assim, a ação que você vai mais ver em campo, passe, progressão, no caso de ganhar metros em campo, e de recuperação, mas nas principais ações definitivas do jogo, né, as principais ações de bloqueio, de finalização e de conversão, o Douglas Luiz está melhor. Então ele não fica devendo muito para o Casemiro e além disso ainda ganha do Casemiro nas principais ações do jogo ali ao longo dessa atual Premier League, tá? E por que a gente pode fazer esse comparativo? Essa é uma área de cobertura do Casemiro segundo o SofaScore, só adaptei a imagem para a gente ter mais clareza de visualização, né, dentro da nossa forma aqui de mostrar para vocês. E essa é a imagem do Douglas Luiz. Ele ocupa uma área menor, mais à esquerda do campo do que à direita, mas também porque acabam jogando por vezes com dois meias centrais ou dois volantes ali, a equipe do Aston Villa. Então assim, tem uma formação diferente de disposição dos jogadores em campo e isso acaba obviamente influenciando. Mas perceba como é uma área central, mais voltada à defesa do que necessariamente chegar ao ataque, e quando tem chego, você tem aí de fato o Douglas Luiz mais presente, finalizando tão bem quanto, mas convertendo melhor e também bloqueando melhor. O que isso quer dizer? E aí eu acho que é o grande comparativo que a gente pode fazer. Talvez dentro do que a gente observou de convocação do Diniz, por exemplo, da seleção, que muita gente, até o próprio Douglas Luiz colocou que ele era brasileiro, né, para sacanear, digamos assim, a convocação, e muita gente falou da convocação do Gerson. Então assim, eu não acho que dentro dessa estrutura que o Diniz está montando, seja necessariamente o Gerson que vai perder essa vaga. Eu acho que dentro da forma como o Diniz está colocando as coisas, quem tende a perder essa vaga, ou quem tende a disputar a vaga com o Douglas Luiz, é o Casemiro e é o André, né? Então assim, pelo André, não só jogando no Fluminense, mas está vivendo uma fase muito boa aqui no Brasil, e o Casemiro ser um nome, uma das lideranças dessa seleção, fica muito difícil ter espaço para o Douglas Luiz. Mas fica aqui o recado, principalmente depois desse X1, que tem a necessidade de convocação do Douglas Luiz, porque vem jogando muito. E os números demonstram que, pelo menos em relação ao Casemiro, no mesmo contexto, no mesmo país, na mesma competição, vem jogando mais. Então assim, beleza, não vai disputar com o André, porque o André é uma promessa daqui até o final do próximo ciclo, né, desse ciclo agora atual. Ok, tudo bem. Mas o Douglas Luiz
merecia ter oportunidade, principalmente numa fase muito tranquila da seleção brasileira, cujo qual dá para você testar esse tipo de jogador agora, e principalmente você conta ainda com o Casemiro. Assim, Douglas Luiz jogar contra a Venezuela não te gera nenhum problema do Casemiro ficar fora, por exemplo. Jogar contra o Uruguai, talvez, mas assim, sejamos honestos, mesmo que um tropeço contra o Uruguai, fora de casa, não vai ser o fim do mundo para a seleção, não vai perder vaga para a próxima Copa. Então assim, era um momento de testar, e eu acho que o Douglas Luiz, pela fase que está, merecia. Assim como foi o caso do Ian Couto, por exemplo, do Girona, que ele acabou convocando agora, a função do Douglas Luiz, tem pouquíssimos jogadores brasileiros performando tão bem, né? Você passa a ter ele como volante o Casemiro, como volante o Douglas Luiz e como volante o André, que são os três principais. E aí eu acho que pelo menos entre Casemiro e Douglas Luiz, pensando nesse contexto Premier, o Douglas Luiz vai melhor do que o Casemiro. E aí pensando no André, você precisa fazer adaptação em relação ao treinador. Então assim, imagino eu que o André não saia da lista e que vai acabar sendo pelo menos um suplente ao longo desse período do Diniz, mas entre esses dois, Douglas Luiz leva vantagem nesse primeiro X1, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.